Quantos grupos estão trabalhando com vacinas para a Covid-19? Quais tecnologias estão sendo empregadas? Mas vacinas não são todas iguais, só que contra doenças diferentes? Vem comigo que eu vou responder essas e outras perguntas sobre as vacinas contra a Covid-19. Olá, Unicientistas! Eu sou Gustavo Moreira, doutor em Biotecnologia, e hoje nós vamos entender quais vacinas estão sendo testadas para a Covid-19 e como elas estão sendo desenvolvidas. Aproximadamente 160 vacinas contra o coronavírus estão sendo testadas em laboratórios ao redor do mundo. Essas vacinas utilizam diferentes tecnologias, sendo que algumas delas nunca foram utilizadas antes para vacinas humanas. Dessas 160, 10 já estão sendo testadas quanto à segurança de seu uso em humanos, e diversas outras iniciaram seus testes em modelos animais. Os objetivos de uma vacina contra o vírus, como o da Covid-19, são basicamente três. O primeiro é gerar anticorpos que impeçam a entrada do vírus nas células. O segundo é gerar linfócitos T citotóxicos. Esses linfócitos são células que matam especificamente células já infectadas na pessoa doente. E o terceiro é gerar memória imunológica, que é o que protege a pessoa a médio ou longo prazo. As vacinas ainda em desenvolvimento podem ser divididas em 4 tipos principais: as de vírus propriamente dito, podem ser inativadas ou atenuadas, as de vetores virais, que são vírus modificados para ficarem parecidos com o do Covid-19 e podem ser replicantes e não replicantes, as de ácidos nucleicos, ou seja, DNA ou RNA, e as vacinas baseadas em proteínas, que podem ser proteínas individuais ou as famosas VLPs. Vamos entender melhor cada uma dessas tecnologias. Começando com as vacinas de vírus. Pelo menos 7 grupos estão trabalhando com esse tipo de vacinas, que utiliza o vírus SARS-CoV-2 propriamente dito. As vacinas contra o sarampo e poliomielite, por exemplo, já utilizam essa tecnologia. Porém, não se trabalha com o vírus totalmente ativo a ponto de causar doenças. Ele deve ser primeiro enfraquecido ou inativado antes de ser usado como vacina. Em relação ao uso do vírus enfraquecido, parcerias internacionais nos Estados Unidos e Índia estão trabalhando para diminuir a capacidade de replicação do SARS-CoV-2. Os demais grupos estão utilizando o vírus inativado quimicamente ou por calor, mas esse procedimento é um pouco mais difícil de ser feito na etapa da produção de vacina, já que a quantidade inicial de vírus ativo tem que ser grande, exigindo maior estrutura e níveis de segurança. Em relação às vacinas de vetores virais, aproximadamente 25 grupos estão trabalhando com elas. Essa técnica se baseia em utilizar vírus que são mais seguros e que já conhecemos, e modificá-los geneticamente. O tipo replicante costuma usar o vírus como o do sarampo ou raiva, contendo parte do material genético do SARS-CoV-2. A vacina aprovada recentemente contra o Ebola possui essa tecnologia, por exemplo. Já o tipo não replicante usa a estrutura de um vírus inofensivo, normalmente um adenovírus, para carregar a informação genética do vírus do Covid-19. No entanto, não existem vacinas aprovadas para uso humano com essa tecnologia não replicante. Sobre as vacinas de DNA ou RNA, existem em torno de 20 grupos estudando essa possibilidade como vacina. Basicamente, ela busca injetar apenas parte do material genético do vírus, em formatos de ácidos nucleicos que já conhecemos, para que as nossas próprias células produzam as partículas virais, exatamente como o vírus faz naturalmente. E assim, permitir que o nosso corpo gere uma resposta imune contra esses componentes virais. Essas vacinas possuem facilidade de produção e segurança altíssimos, já que é fácil de produzir DNA e RNA em laboratório e não é necessário trabalhar com o vírus inteiro. Porém, nenhuma vacina foi aprovada para uso humano com essa tecnologia até hoje. As vacinas baseadas em proteínas do vírus são as que mais estão sendo testadas. Isso porque na engenharia de vacinas é possível criar diversas variantes de uma mesma proteína de maneira bastante simples. Atualmente, em torno de 28 grupos estão trabalhando em utilizar proteínas da superfície do SARS-CoV-2 como componente vacinal. A vacina já utilizada contra a hepatite B em humanos é desse mesmo tipo. Uma vantagem é que elas são extremamente seguras, mas normalmente são necessárias múltiplas doses para que seja efetivo. Em relação ao uso de VLP, as Virus-like Particles, 5 grupos estão trabalhando com essa técnica, que consiste em apenas utilizar a casca do SARS-CoV-2 sem o material genético, assim impedindo sua replicação. A vacina de HPV utilizada atualmente é de VLP. Como eu havia dito, temos hoje 10 vacinas sendo testadas em humanos ao total. 2 de vírus inativado, 2 de vetores virais, 2 de DNA, 2 de RNA e outras 2 com tecnologias diferentes das principais.
Todas essas vacinas ainda estão em testes clínicos de fase 1 ou 2, que buscam avaliar a segurança de aplicação de vacina em número reduzido de pessoas saudáveis. Ainda não há previsão para que estudos de fase 3, que aí sim são os que avaliam a prevenção da doença, iniciem. Contudo, uma das vacinas de vírus inativado é a única até o momento, com experimentos em primatas já finalizados, dando sinal mais avançado que uma vacina contra a Covid-19 irá funcionar. Outras 19 vacinas já estão na lista de espera para iniciarem os testes clínicos de fase 1 ainda em 2020. E aí, qual dessas vacinas vocês acham que vai funcionar? Deixem suas opiniões nos comentários e mande esse vídeo para outras pessoas para que elas fiquem ainda mais informadas sobre a Covid-19. Se tiverem dúvidas, também podem deixar nos comentários que eu respondo todas. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.